Esta produção audiovisual é realizada através dos recursos federais da Lei nº 14.017 de 2020, Aldir Blanc, que trata das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19. A execução das ações no município de Farroupilha é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo e Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural. Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre lendas regionais e as histórias que o nosso povo conta, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, de Farroupilha. Duas grandes curiosidades cercam o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A primeira delas faz menção ao hábito dos fiéis de passarem atrás deste altar, onde encontra-se o quadro da santa trazido da Itália pela família Faoro. Os fiéis vão até o altar, fazem o seu pedido e, após a graça alcançada, devem retornar ao santuário e repetir o gesto e agradecer a santa. Muitos trazem algum objeto e deixam na capela dos ex-votos como forma de agradecimento. Esse ritual já virou tradição e é passado de geração em geração. A segunda faz menção a um exorcismo que teria acontecido aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Mesmo que sem nenhum registro histórico, nenhuma história provoca mais a imaginação dos farroupilhenses do que essa. A história conta que há muitos anos uma mulher foi exorcizada aqui, na igreja de Caravaggio. Vamos ver como tudo aconteceu? Conta a história que em 1947, um exorcismo realizado em uma camponesa abalou as estruturas do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha. Carregada por vários homens, foi exorcizada dentro da igreja.
Quando o padre concluiu o exorcismo, o espírito mau, após expulso do corpo da vítima, teria saído pela janela da sacristia onde estavam, entortando as barras de ferro da grade de uma das janelas do Santuário Velho, que estão tortas até o dia de hoje. Olá! Hoje vim contar sobre uma lenda muito conhecida em Farroupilha, a lenda do exorcismo de Caravaggio. Conta a lenda que uma camponesa deixou o seu noivo no altar. Com muita raiva, o noivo lançou uma maldição à camponesa e disse que quando ela se casasse de novo, algo de estranho iria acontecer. Anos depois, a camponesa se casou e, ainda com véu e grinalda, saiu da igreja, onde desmaiou. Quando acordou, a camponesa não era mais a mesma. Vivia triste, fugia para o meio do mato, onde ficava por horas chorando. Dizia palavrões, ofendendo a Deus. Muito preocupado, os moradores da localidade levaram a camponesa até o padre Teodoro Portolã. Depois de 3 dias de orações, o padre Teodoro confirmou que a camponesa estava possuída pelo demônio. Então, levou ela até uma salinha que tinha dentro da igreja. E foi lá onde ele fez o exorcismo. E então, quando eles chegaram, a camponesa desmaiou. Quando ela acordou, gritava, dizendo que o demônio estava em cima da janela e pedia para que o cesassem. O padre Portolã jogou água benta em direção à janela. Foi por onde o demônio saiu, que ele entortou as grades. Uma semana depois, pediram para consertar a grade, mas, misteriosamente, as grades voltaram a entortar. Então, com sua fé e força, o padre Teodoro Portolã conseguiu tirar o espírito do demônio da localidade. E depois disso, a noiva passou a ter uma vida normal novamente. A Virgem cantemos, devotos mortais, em coro brandemos, bendita sejais. Em coro brandemos, bendita sejais. Ave, ave, Ave Maria. Ó terra ditosa, feliz Caravaggio, que a Virgem gloriosa por trono escolheu. A Virgem cantemos, devotos mortais, em coro brandemos, bendita sejais. Em coro brandemos, bendita sejais. Ave, ave, Ave Maria. A lenda conta a história de uma jovem que era noiva de um rapaz aqui da região. A camponesa era apaixonada pelo seu noivo e ele por ela, mas eles viviam um relacionamento um tanto quanto perturbado e abusivo. Eles iam se casar aqui nessa igreja. Só que, conforme o tempo foi passando, ela se encantou por um rapaz aqui da região e se apaixonou imediatamente. O noivo, muito triste e revoltado pela noiva ter abandonado, deu uma profecia a ela, uma maldição, que ela não se casaria com esse moço, que quando ela fosse se casar, o demônio a possuiria. O tempo foi passando e ela realmente veio se casar, aqui. A camponesa entrou, se casou
E ao sair da igreja de véu e grinalda, ela desmaiou aqui, na entrada. A população, os convidados do casamento ficaram muito preocupados, mas como tinha sido só um desmaio, o tempo foi passando e estava tudo ok. Até que a moça começou com alguns sintomas. Ela proferia palavras de desrespeito à igreja, ao padre, a Deus. E os camponeses que viviam ao redor, os vizinhos e amigos, começaram a se preocupar com a moça. O que estava acontecendo de errado? Por que ela estava tão perturbada? Então eles resolveram vir conversar com o vigário da época, o padre Teodoro Portolã. O vigário da época, após perceber o que a moça tinha, organizou os camponeses para que após 3 dias a trouxessem aqui para a igreja. Ele e mais 3 freiras iriam realizar o exorcismo. Nesses 3 dias, rezaram muito, fizeram os rituais de preparação para que quando o exorcismo acontecesse. Após esses 3 dias, os camponeses trouxeram a moça aqui para a igreja, com muita relutância, pois ela não queria. Ela preferia palavras de desrespeito, se segurava nos bancos da igreja, mas conseguiram trazê-la aqui, para essa sala onde foi realizado o exorcismo. O padre e essas 3 freiras que iriam ajudar, rezavam, jogaram água benta, para que o ritual acontecesse. Durante o exorcismo, a camponesa caiu desmaiada, aqui no chão. Quando ela acordou, ela olhou aqui para cima e viu o demônio que a possuía. E implorou para o padre que ele tirasse ele, que mandasse ele embora, porque ela não queria que ele a possuísse de novo. O padre tomou todo o cuidado para que o demônio fosse embora, para que ele não possuísse nem fizesse algum mal para a camponesa ou para todos que estavam na sala. Então, ele jogou água benta no lugar onde a moça descreveu que havia visto o demônio. E ele saiu, entortando as grades desta janela. Após ele ter saído, o padre ordenou que fossem arrumadas as grades, pois estavam tortas. Mas mesmo mandando arrumar, as grades voltaram a entortar. E conforme o tempo passava, outras pessoas mandavam arrumar e as grades voltavam para o lugar. Mas não passava muito tempo e elas voltavam a entortar de novo. O que leva ainda mais a população aqui da região a acreditar na lenda. E hoje elas ainda estão tortas. E assim, a lenda vive. Com o passar dos anos, a história foi contada, aumentada, modificada. A ideia de um espírito transformar-se em matéria causa certa inquietude. Mas o que importa, sendo real ou fictícia, é que a história que o povo conta faz parte da história da localidade.
novo motivo para visitar o Santuário de Caravaggio, cenário emblemático do exorcismo. As grades da sacristia retorcida alimentam a imaginação dos devotos. Hoje, a sacristia transformou-se no espaço Livrai-nos do Mal. Esse espaço, que trata do exorcismo, com exposição de várias cruzes e objetos religiosos, além de mensagens e orações, geralmente desperta um misto de curiosidade, medo e fascinação. Isso tudo é para mostrar, através de todos esses elementos fortemente representativos, a prevalência da força do bem sobre o mal. O espaço Livrai-nos do Mal comunica o passado e o presente, a partir da criação de um cenário que recria a áurea do ritual do exorcismo, ocorrido na década de 40. O espaço foi instituído para desmistificar e instruir acerca das informações sobre o fato, que continuavam a ser transmitido de geração em geração. Esse espaço não é apenas para recordar do fato do exorcismo, mas para mostrar que hoje devemos continuar pedindo a Deus que nos livre do mal. Nem todas as pessoas acreditam, somente quem tem fé e acredita que é através da oração que se vence o mal. O grande objetivo real é mostrar que Deus e o bem sempre prevalecerão sobre o mal. Basta oração e fé, assim como no Pai Nosso que pedimos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por ser uma prática controversa na Igreja Católica, é raro um exorcismo ser realizado. O processo só acontece com a autorização de um bispo. O ritual costuma durar horas e inclui inúmeras invocações religiosas. É muito perigoso, pois se o padre não tiver muita força, o demônio pode possuí-lo e atentar contra o sacerdote. O demônio sempre contra-ataca com blasfêmias e acusações. Tem que ser forte para resistir e ter muita fé. Quando se considera o paciente curado, o padre condena o demônio a não ter poderes sobre qualquer um dos envolvidos no ritual. Se o processo não é bem sucedido, a possessão pode voltar a atormentar a vítima. Dizem que a camponesa não teve problemas após o exorcismo. Depois que ele, o espírito maligno, foi embora, ela viveu bem. Pelo menos nunca se soube de nada. Dizem que o padre Teodoro Portolã era muito forte, tinha grande poder pela fé.